Desde o início do mandato dele, em janeiro, Donald Trump optou por uma política agressiva de taxação para lidar com diversos parceiros comerciais dos Estados Unidos. O episódio mais recente envolveu o anúncio de tarifas de 25% sobre produtos canadenses e mexicanos. Como resposta, o Justin Trudeau, o primeiro-ministro do Canadá, boicotou a venda de produtos importados dos Estados Unidos e justificou as vaias ao hino estadunidense em partidas esportivas. Depois de conversas com a presidente do México, a Claudia Sheinbaum, o Trump voltou atrás e adiou a aplicação para abril desse ano. As idas e vindas têm sido frequentes no terrorismo tarifário do Donald Trump. Ele ameaçou taxar a China, que reagiu suspendendo os fornecedores de soja dos Estados Unidos, o que afeta diretamente o agronegócio do país. O Brasil também entrou na mira dessa nova política, com ameaças de taxação sobre o aço. O país é o segundo maior exportador do produto para os Estados Unidos. O Trump aposta todas as fichas na capacidade comercial dos Estados Unidos e no poder do dólar. Mas se continuar insistindo desesperadamente na taxação dos países aliados, corre o risco de expor a fragilidade da diplomacia externa estadunidense. Segunda-feira, 10 de março de 2025. Sou Gabriela Varela, esse é o podcast de análise aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente discute, analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar mais uma vez sobre Donald Trump. A gente vem falando muito sobre ele aqui, não poderia ser diferente. Vou conversar com o professor e historiador James Green. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez ao ICL e ao Em Detalhes também. Muito obrigado pelo convite. Antes de começar a nossa entrevista, a gente também vai falar sobre Estados Unidos, só que sobre resistência. O Muhammad Ali, que foi um dos maiores lutadores de todos os tempos, o maior de todos os tempos. Ele é uma figura de inspiração até hoje e a gente aqui no ICL vai trazer uma entrevista exclusiva com a filha dele, que é a Mariam Ali, que é ativista, socióloga. Ela conversou com o Eduardo Moreira, o nosso Edu, a respeito da história do pai, também os bastidores ali da família, mas principalmente sobre o papel que ele teve nessa resistência negra na história dos Estados Unidos. Então, você pode acompanhar essa conversa no dia 16 de março, que é um domingo, 8 horas da noite. Você coloca o seu e-mail rapidinho ali, se inscreve em detalhesicl.com.br, dá para dar uma pausa aqui, acessar o seu navegador, colocar o seu e-mail e pronto, você já vai ser avisado sobre quando essa conversa começar. Então, não perde essa oportunidade, garante a sua vaga de forma gratuita e não é todo dia que a gente pode ter a oportunidade de conhecer a história do Muhammad Ali por meio da família dele, né? Então, vale muito a pena acompanhar. Agora sim, a gente vai começar a nossa entrevista no Em Detalhes. Vamos lá, professor. A gente tem diversos países afetados, já que a gente vai falar de taxação. É até difícil, a gente tem que dividir aqui por blocos, né? Mas eu quero começar pelo Brasil, porque é do nosso interesse, né? Então, a gente teve uma conversa do governo brasileiro com a equipe do Trump e o nosso país defendeu um acordo nessa questão tarifária, dizendo que os Estados Unidos levam vantagem nessa relação comercial. E o Brasil tem enfrentado ameaças diretas do Trump. Até no discurso que ele fez no Congresso, ele citou o Brasil abertamente. Já tinha feito ameaças em relação à taxação do aço, né, sobre o aço. Agora, pelo andar da carruagem que a gente tem até o momento, nada concreto ainda, mas muitas ameaças. A gente sabe também que tudo pode mudar a qualquer momento vindo do Donald Trump, ele é muito imprevisível. Mas qual que é o impacto, qual que pode ser o impacto para o nosso país? Bom, conforme as decisões da hora do Trump, que como você acabou de falar, ele é totalmente volúvel. Ele pode levantar às 3 da manhã e mudar de opinião sobre um determinado país. Então, nesse momento, parece que estão negociando a questão de alumínio e aço e vamos tentar resolver essa questão.
e não impor as tarifas, mas Trump amanhã pode pensar o contrário. Então, eu acho que é difícil saber de longa duração qual vai ser o impacto das decisões de Donald Trump, porque são muito, muito variáveis. Ele pode resolver impor um imposto sobre importação de soja, por exemplo, ou de milho, outro produto que o Brasil exporta para os Estados Unidos. É verdade, professor, e a gente teve outras ameaças e recuos também. Um recuo recente por parte do presidente dos Estados Unidos foi em relação ao México e também ao Canadá, adiando a taxação de algumas importações até o dia 2 de abril. Estou pegando aqui as informações corretas. E existe um acordo comercial também entre Estados Unidos, México e Canadá. E o Trump também definiu que eles não vão precisar pagar tarifas, eles, né, Canadá e México, sobre nenhum produto que se enquadre dentro desse acordo. E o Trump até usou ali um tom amistoso, falando da presidente do México, a Cláudia Sheinbaum. O que explica esse novo recuo por parte do Donald Trump? O Donald Trump é como uma criança. Você tem que tratar ele de uma certa maneira, ele fica tranquilo, ele não fica gritando e chorando. Então, parece que a presidente de México deve ter elogiado ele muito, dizendo que é um cara brilhante, maravilhoso, porque o Trump tem o ego de uma criança de 7 anos. Então, imagino que ela deve ter indicado a ele que ela está muito disposta a colaborar com ele, que ela acha ele fabuloso, então ele aceitou. Porque os líderes que conseguem ter um diálogo com ele são os líderes que mais exageram nos comentários positivos sobre o presidente. Então, imagino que isso foi um elemento. Mas eu repito, eu acho que Donald Trump não tem nenhum projeto político claro sobre essa questão. Está usando isso quando ele se recorre de fazer essa ameaça. Então, eu acho que hoje pode ser tranquilo com o México, amanhã pode ser o contrário. A mesma situação com o Canadá. E não tem sentido, porque o Canadá é um dos aliados mais fiéis dos Estados Unidos nos últimos 200 anos. E é absurdo tudo que ele está fazendo com o Canadá. E, além disso, insultando o país, dizendo que ele queria anexar o país, em que a grande maioria das pessoas, nem morto, querem ser parte dos Estados Unidos. Então, ele está, além de ser muito agressivo contra o país, ameaçando a anexá-lo, que é uma coisa muito incômoda também, muito desagradável. É desagradável, acho que é para dizer o mínimo, né, professor? Assim, a gente tem visto os canadenses até boicotando produtos, isso contaminou até a sociedade canadense, né? O sentimento canadense em relação a isso tem sido muito forte. Então, estão boicotando produtos dos Estados Unidos, a gente vê também propagandas nas ruas, e essas idas e vindas do Trump criam um espetáculo também, né? É difícil entender qual é o objetivo disso, se é um instrumento de pressão que o Donald Trump usa conforme ele quer, porque em relação ao Trump do primeiro mandato também, que impôs algumas taxações, é diferente, né? Quer dizer, parece que o Trump está jogando tudo logo de cara, nesse início, usando como instrumento de pressão. E está sendo muito criticado por setores da própria sector da população, o sector político, econômico, que apoiava o Trump. O Wall Street Journal, que é o jornal mais importante do mercado, vamos dizer, está dizendo que essas tarifas são uma loucura, não tem sentido nenhum, e ele tem que controlar-se com essas ameaças, porque vai criar uma instabilidade econômica mundial, e por isso as bolsas de valores nos Estados Unidos têm sido muito volúvel essa semana, por causa dessa incerteza que Trump está criando com as suas decisões diárias que mudem a conjuntura política, econômica, social mundial. Então, isso cria uma ansiedade entre investidores, e eu acho que isso causa uma situação muito séria aqui neste país, porque tem outro elemento fundamental. Uma grande parte da base dele esperava uma mudança na situação econômica
um tratamento da questão da inflação que não está sendo tratada pelo governo. Então, eu acho que ele está deixando muito aberto uma possibilidade de um grande perde de apoio de setores da população americana quando começa a ter os impactos dos tarifas aumentando a inflação no país. E aí, outra coisa que me chama a atenção são as respostas dos países a partir dessas ameaças e dessas medidas concretas do Donald Trump. A gente estava falando, por exemplo, de México e do Canadá. A presidente do México, a Cláudia Sheinbaum, ela teve conversas com o Trump, e o Justin Trudeau também, o primeiro-ministro do Canadá, mas eles também responderam à altura dos Estados Unidos publicamente. Então, o Trudeau chegou a dizer que as tarifas do Trump são muito estúpidas, falando publicamente sobre isso, que ia responder com retaliação. O que isso mostra sobre essa resposta dos países que estão sendo retalhados, né? Eu me lembrei aqui no Brasil de uma frase do ministro Alexandre de Moraes, claro que aí é um caso bastante específico, porque o Alexandre de Moraes, por parte do Congresso dos Estados Unidos, né, que teve um projeto que buscava impedir a entrada do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, ele respondeu dizendo: o Brasil não é mais colônia, deixou de ser colônia em 1822, mas essa frase, né, me fez pensar no quanto os países também dão uma resposta que me parece que é uma visão que os Estados Unidos têm, aí eu quero ouvir sua avaliação, de que os países, né, de que enxergam todos os países como colônia, a partir dessa fala do Moraes. É o seguinte, primeiro, a opinião pública nos Estados Unidos não está apoiando nenhuma medida dessas ações que ele está fazendo nesse momento. A única coisa que houve um certo apoio popular, além dos fanáticos do Partido Republicano, era a questão da imigração, os imigrantes, mas especificamente deportando as pessoas que tinham cometido crimes nos Estados Unidos. E não crimes assim, qualquer, mas crimes assim, sérios. Assim. Isso sim tem uma maioria da população apoiando essa medida, mas nem outra medida. O que Elon Musk está fazendo, cortando empregos no governo, eliminando vagas, destruindo programas, acabando com o USAID. Tudo isso, a maioria da população pesquisada nas últimas semanas está indicando que está contra essas medidas. Está contra a perdoão, a anistia para as pessoas que invadiram o Capitólio dia 6 de janeiro. Está contra essa atitude sobre a Ucrânia, apoia o povo ucraniano. Né? Então, o Trump está em um caminho muito perigoso. Ele acha que ele ganhou uma grande vitória, que na verdade foi 1,6% a diferença entre ele e Kamala, mas ele acha que ele tem um mandato para fazer o que ele bem quiser fazer, e eu acho que ele vai ter problemas com isso, porque eu acho que todas essas manipulações de tarifas vai causar uma situação de instabilidade e inflação, e isso vai criar problemas com a sua base e pessoas que votaram nele não porque gostaram dele, mas que acham que ele podia ter resolvido as questões econômicas no país com inflação e outros problemas. Sem dúvida, professor, o senhor fala sobre reclamações internas dos Estados Unidos. O agro tem reclamado muito, né? Os próprios produtores de soja também, por exemplo, já apresentaram incômodo dessa guerra comercial, né? Que tem sido travada com a China, com outros países também, até o Brasil, nesse caso especificamente que a gente está falando da soja. E eu queria confirmar, como se em algum momento na nossa história a gente teve um tom de diplomacia tão verborrágico como a gente tem agora, a partir, né, do caos que tem sido gerado pelo Donald Trump. E até onde ele pode esticar essa corda também, sem ser cobrado pelos próprios eleitores e pela sociedade dos Estados Unidos. Então, o que o Trump tem nesse momento? Controle absoluto do Partido Republicano, que virou uma entidade que só apoia as medidas dele sem críticas públicas. E como ele tem uma maioria no Senado e na Câmara, ele tem uma certa margem muito limitada, porque a diferença de votos são três representantes, três deputados na Câmara e 4 senadores no Senado. Ele tem uma margem de maioria, mas margem muito limitada para poder aprovar seu projeto de lei. Mas nesse sentido,
há uma resistência começando de se articular, especialmente sobre essa questão de recorte de empregos, vagas, posições no governo, onde as pessoas que estão sendo afetadas e pessoas que conhecem essas pessoas ou pessoas que estão sendo afetadas pelos serviços que vão ser limitados e cortados, estão começando a protestar, indo para reuniões nos distritos com os representantes da Câmara, até que o Partido Republicano recomendou aos seus deputados de não realizar reuniões nos seus distritos para evitar essa rancor, essa raiva, esse ódio que as pessoas estão expressando nessas reuniões com os deputados republicanos, questionando as medidas do governo em cortar vagas e cortar programas e cortar orçamento. Professor, aí falando especificamente da China, que foi mais uma vez, recorreu mais uma vez à Organização Mundial do Comércio, reclamando das tarifas dos Estados Unidos. Então, a gente teve o Canadá apresentando uma queixa na Organização Mundial do Comércio contra essas tarifas dos Estados Unidos. A gente tem a própria China entrando de novo também com uma queixa na OMC por causa disso, já tinha entrado antes. E o que a gente pode ter como resposta da OMC nesse caso, principalmente porque a gente está falando de um órgão que está paralisado, que é o órgão de apelação que existe dentro da OMC. Sobre China em todo, esse é o alvo principal de Trump, claramente utilizando um sentimento de que China está concorrendo economicamente com os Estados Unidos, uma certa ansiedade na sociedade americana sobre isso. Então, ele está tentando realmente ter uma linha dura com China, ironicamente, porque ao mesmo tempo que ele tem essa política, Elon Musk precisa da China para produzir seus carros eletrônicos. Ironicamente também, os Estados Unidos está com essa política agressiva com a China, mas totalmente abraçando a Rússia, que é o novo aliado do Donald Trump. E para quem entende a geopolítica de muitos anos, é muito curioso que o Donald Trump e Vladimir Putin estão tão intimamente ligados nesse momento, não somente sobre a guerra de Ucrânia, mas em geral. É uma questão muito curiosa que é difícil entender hoje em dia, porque Donald Trump admira tanto Putin e critica tanto Zelensky de Ucrânia. Professor, especificamente sobre a China, eu estava aqui pegando as respostas, né, que a China tem utilizado ao tratar em relação aos Estados Unidos. Então, a China, por exemplo, me chamou muito a atenção porque se pronunciou falando que está pronta para qualquer tipo de guerra. Quer dizer, a gente está falando aqui de uma guerra tarifária, né, comercial, mas sinaliza, olha, pode ser qualquer tipo de guerra. É um tom bastante agressivo. E já tinha respondido retalhando também, impondo tarifas de 10% a 15% sobre os produtos agrícolas dos Estados Unidos, que até tem gerado uma reação dentro dos próprios Estados Unidos. Agora, sobre isso que eu gostaria de te ouvir, professor, porque o quanto isso tem um impacto para a China, porque a sinalização dos líderes da China para a própria população é de que, olha, mesmo com os Estados Unidos fazendo essas ameaças e, de fato, impondo tarifas, a economia do país não vai deixar de crescer, né? Mesmo com essa ameaça de guerra comercial. E o quanto isso também pesa para os Estados Unidos, né? Porque não é, na verdade, isso não é bom para nenhum dos lados, já que são parceiros, né? China e Estados Unidos são grandes parceiros comerciais. Não, inclusive que eu acho que os chineses entendem muito bem que essa política do Trump é um desastre. E Trump, eu não sei se ele entende isso, porque realmente, se
houver esse tipo de tarifa implementado, tanto quanto para a China, quanto México e Canadá, vai aumentar muito os preços de vários produtos essenciais imediatamente nos Estados Unidos. E isso vai ter um impacto politicamente. O Trump, nesse momento, não tem a popularidade, mais que 50% de popularidade, é menos que 50% a sua popularidade. Está baixando. Ele tem um problema muito sério nesse sentido. E ele sabe muito bem, em 2 anos, é bem possível que o Congresso vira democrata, e se for o caso, ele não vai poder aprovar nada nos últimos 2 anos do mandato dele. Então, é muito sério, as políticas são totalmente contra os interesses americanos, tarifas não funcionam, vão criar uma guerra mundial econômica de tarifas, eu acho, e pode até criar uma situação mais perigosa no sentido de outro tipo de guerra. Embora que eu acho que o perigo maior é a possibilidade da China invadir Taiwan, e com o falta de apoio do Trump à Ucrânia, eu acho que é um sinal para a China que os Estados Unidos não iam fazer nada para defender a Taiwan, caso a República Popular da China resolve invadir e anexar a Taiwan à China. Olha só, esse é um alerta, acho que é um dos mais perigosos, né, assim, para retaliações para além dessa guerra comercial. O senhor tinha citado, professor, em relação à Rússia e Ucrânia, que eu acho que foi uma grande novidade em relação aos russos, que o Trump ameaçou agora novas sanções contra Moscou depois que a Ucrânia sofreu um grande ataque com mais de 260 mísseis e drones. E aí eu digo novas porque os Estados Unidos já aplicam sanções contra os russos. Não ficou claro pela declaração do Donald Trump quais seriam essas sanções novas, até porque ele está acostumado a fazer essas ameaças o tempo inteiro como uma ferramenta de pressão, né, professor? Essa ameaça, ela pode se concretizar? Eu duvido que vai acontecer. Eu acho que isso faz parte do performance que ele está fazendo nesse momento, uma certa pressão. Então ele vai respondendo sem pensar, porque ele não pensa, e não tem pessoas em volta dele hoje em dia que podem dar um conselho para ele, dizer, olha, calma aqui, isso não é uma boa ideia, você não deve fazer isso, recua aqui, aqui. Ele está totalmente sem pessoas responsáveis. É uma criança que tem controle e não tem um adulto controlando ele. Isso que é o grande perigo. E ele tem um poder enorme, assim, mundial, sabemos isso. Então, por isso é muito preocupante. Eu duvido que ele vai implementar, porque claramente, desde o primeiro mandato dele, ele tem uma amizade, uma ligação, uma confiança em Putin que não tem explicação para mim. É a coisa mais curiosa que eu já vi na minha vida. É contra toda a lógica do política exterior norte-americana, dos diversos partidos e pensadores americanos. Tem alguma coisa esquisita na relação entre Trump e Putin. Isso é interessante que você traz, professor. Eu até ouvi quando a gente fala sobre essas intenções do Donald Trump, que é muito difícil interpretar quais são as intenções, os objetivos do Trump com todas essas ameaças, quando ele faz essa humilhação pública, né, em relação à Ucrânia, mais especificamente com o Zelensky, e depois o Zelensky diz que vai colaborar, claro, porque os Estados Unidos daí corta o auxílio militar à Ucrânia. Agora, quando a gente olha para esse objetivo do Trump, né, eu ouvi alguns professores de relações internacionais, especialistas, tentando entender toda essa lógica por trás das ameaças todas em relação não só à Ucrânia, mas às taxações que a gente vem conversando. Então, eles dizem que o Trump ele quer repactuar o lugar dos Estados Unidos no mundo, de industrializar certas áreas dos Estados Unidos. Ouvi também sobre restabelecer forças internacionais, quer dizer, alocar a verba onde o Trump acha que tem que alocar e retirar o dinheiro de algumas áreas. Quando ele fala sobre Canal do Panamá, quando ele fala sobre Groenlândia ou a própria Ucrânia, basicamente, são falas assim que são muito absurdas, né? Aonde estão essas intenções que esses especialistas estão colocando?
Bom, primeiro é muito difícil entender a lógica, a mentalidade do Donald Trump. É um incógnito. O cérebro dele, que eu acho que ninguém consegue penetrar e entender muito bem. Mas eu acho que, no fundo, eu vou analisar de uma maneira psicológica. É uma pessoa muito imadura, muito criança. Ele tem uma personalidade, uma pessoa de 7, 8 anos, que ele quer vingança e ele quer ser amado e lembrado como um grande presidente. Por isso, todas essas colocações dele sobre tudo que ele está fazendo melhor, que já foi na história da humanidade, ele está louco para receber, por exemplo, o Prêmio Nobel de Paz. Mas nesse momento mundial de pensar na possibilidade de invadir Panamá, ou tentar anexar Canadá, ou obrigar Groenlândia a fazer um acordo com os Estados Unidos, são inconcebíveis e não vai acontecer. São discursos dele para provar que ele é viril, que ele é forte, que ele é uma pessoa importante. Ele indica as aspirações dele em termos de o que ele gostaria de deixar como legado, mas não, são coisas que não vão acontecer. E ele insulta, como você tinha mencionado antes, o Canadá quando ele fala sobre a possibilidade de anexar o país. Ele cria uma hostilidade em toda a América Latina quando ele fala que ele vai recuperar o Canal de Panamá. Ele cria uma está entre todos os poderes da América Latina, inclusive os governos mais à direita, quando ele faz essas declarações, porque lembra de um passado norte-americano na América Latina de intervenção, de violência, de apoiar ditaduras. Então, eu acho que o Trump tem ilusões de coisas que ele não vai conseguir concretizar e ele vai muito além das possibilidades, e eu acho que isso vai criar uma reação muito forte contra o mandato dele. Uma reação, aí eu pergunto só para a gente fechar, professor, uma reação que pode vir por parte dos países, dos parceiros, que nem parecem tão parceiros assim, comerciais, OMC, organizações internacionais? Eu acho que a Europa vai se reorganizar, abandonando esse papel do Trump, não dos Estados Unidos, mas do Trump nesses 4 anos. Eu acho que ele vai ser rechaçado na América Latina, não vai conseguir. É claro que nada vai acontecer com Groenlândia e com o Canadá, e são papos furados que não vão ser concretizados, e ele vai criar desconfiança em todo mundo, porque ninguém pode confiar mais nele, porque ele rasga qualquer acordo em 2 segundos. Então, quem vai confiar na palavra dele quando ele promete alguma coisa que ele não vai cumprir? Que ele é muito volúvel. Então, eu acho que ele, como presidente, é fraco, embora que pareça muito forte nesse momento. Ele está tentando destruir o governo com suas políticas, mas mesmo assim, no próprio gabinete do governo, do Conselho dos Ministérios, dos ministros, está começando a brigar contra Elon Musk e tudo que ele está fazendo. Há uma disputa interna que já começa a ser visível no governo de Donald Trump, que eu acho que vai só intensificar nos próximos meses. Professor, quero muito agradecer a sua presença aqui, professor James Green, sempre um prazer te ouvir. Um abraço e até uma próxima. Espero que para falar de assuntos melhores, porque está bastante difícil falar dos Estados Seria Unidos. muito bom, porque está muito difícil aguentar essa história aqui nesse país, confesso, muito difícil. Eu imagino, professor. Acho que para o mundo todo também tá. Um grande abraço. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada a você também que me acompanhou até aqui. Agora tem Mercado Investimentos. Na sequência vem o Rolê ICL. E você pode ouvir Em Detalhes nas plataformas de áudio de segunda a sexta-feira, em qualquer momento do seu dia. Boa semana para você. Olá! Em 1942, nasceu um menino nos Estados Unidos chamado Cassius Marcellus Clay Jr. Cassius Clay. Mas ele veio se tornar um mito, uma lenda viva do esporte, do boxe, com o nome de Muhammad Ali. Muhammad Ali porque se converteu ao islamismo, mas depois ele foi banido do esporte. Perdeu prestígio, perdeu dinheiro, porque se recusou a ir lutar na Guerra do Vietnã. A história de Muhammad Ali você vai conhecer no ICL, narrada nada mais, nada menos do que por sua filha, Marion Ali, que também é uma ativista como ele, e um destaque na arte. Vamos ver domingo, 16 de março, a partir das 8 da noite,
aqui no ICL, é de graça. Você assiste nos canais do YouTube